Então, bom dia, galera. Então, continuando a fatoração, que é a segunda parte. Já fizemos fator comum, fatoração em agrupamento, fatoração da diferença dos grupos e fatoração de trinômio quadrado perfeito. Então, hoje vai ser fatoração de Steven, fatoração do cubo da soma e da diferença de dois termos, fatoração da soma ou da diferença de dois cubos e casos de fatorações combinada. Ok? Então vamos para a aula. Então, aula passada paramos aqui, né? Exemplo de trinômio quadrado perfeito. E agora vamos entrar em fatoração de Steven. O produto de Steven é o produto de dois binômios do primeiro grau que resulta em um trinômio do tipo. Então temos aqui x ao quadrado, a mais b vezes x, mais a mais b, né? Então no caso aqui, x ao quadrado é x e x, e pegar o a e b e resolver. Então vamos lá. Vamos fatorar os polinômios abaixo. Então eu tenho o primeiro. X ao quadrado mais 7x mais 12. Então, repare que os dois não são múltiplos. Não são multiplicados pelo mesmo número, né? No caso, para dar 12, eu tenho 2 vezes 6 que dá 12, mas o somatório dos dois não dá 7, dá 8. Também tenho 12 vezes 1, que dá 12, mais 12 mais 1 dá 13, então também não dá. Mas eu tenho 3 vezes 4, que dá 12, e 3 mais 4 dá 7. Então aí sim eu posso fazer a transformação. X ao quadrado, no lugar do 7 aqui é uma soma, como a gente viu lá no exemplo, né? E no terceiro termo é uma multiplicação. Então significa que eu vou ter um parênteses para x, né? Com x e outro com x, sendo que um vai ter 3 e o outro vai ter 4. Porque aqui é x ao quadrado, então fica x para cada parênteses. E eu pego um 3 e um 4. É como se eu pegasse aqui o primeiro termo e o último termo. Igualzinho trinômio quadrado perfeito. Outro exemplo. A ao quadrado menos 7a mais 10. Então é a mesma coisa. Ou eu vejo pela soma aqui, ou pela multiplicação desse aqui. Tá? Então vamos pela soma. Para dar 7, 3 mais 4 dá 7. E 3 vezes 4 dá 12. Então não pode ser, porque tem que dar 10. Posso usar também 1 mais 6 dá 7. Mais 1 vezes 6 dá 6. Então não dá 10. Mas posso pegar também 5 mais 2 dá 7. E 5 vezes 2 dá 10. Beleza. Achei o valor que vai ficar no segundo termo e o valor que vai ficar no terceiro termo. Então significa que dentro dos parênteses, um vai ficar com 2 e o outro vai ficar com 5. E aqui, como é a ao quadrado, cada um parênteses fica com a. E aí, mais com menos dá menos. Aqui, mais com mais deu mais, menos com mais dá menos. Vamos para o próximo. Fatoração do cubo da soma e do cubo da diferença de dois quadrados. O produtos notáveis, cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos são, respectivamente, a mais b ao cubo é igual a ao cubo mais 3 vezes
3 ao quadrado vezes b, mais 3ab ao quadrado, mais b ao cubo. Ou a menos b ao cubo, que é a ao cubo menos 3 ao quadrado b, mais 3ab ao quadrado menos b ao quadrado. Quer dizer, são iguais. A diferença é o primeiro sinal e o último sinal que troca, fica negativo. Tá? Então, quando aqui é negativo, o primeiro e o terceiro é negativo. Quando é positivo, tudo é positivo. Então, vamos para um exemplo. Vamos fatorar os polinômios abaixo. Então, está aqui x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 9. Então, eu vou pegar só o primeiro e o último. X ao cubo significa x vezes x vezes x. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, vai ser um x e um 2, um x e um 2, um x e um 2. X mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. 3 termos, um parênteses elevado a 3. Quer dizer, para resolver, eu só pego o daqui e o daqui. Só isso. E tiro como se estivesse tirando uma raiz cúbica. Então, mais um exemplo. Então, eu tenho a ao cubo menos 9a ao quadrado mais 27a menos 27. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar só o primeiro e o último e vou desmembrar. Então, a ao cubo é a vezes a vezes a, e 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu vou ter um parênteses com a e 3, mais um parênteses com a e 3, mais um parênteses com a e 3. Se aparece 3, tem que aparecer 3. Se aparece 3, tem que aparecer 3 também. Menos por quê? Porque aqui eu tenho dois sinais negativos. Eu falei anteriormente que toda vez que aparecer o primeiro e o último negativo, significa que todos eles aqui têm que aparecer negativo. Tá? O de cima apareceu tudo mais, porque todos eles são mais. Certo? E aí, repete 3 vezes. Vou repetir a base e elevado a 3. Só isso. Fatoração da soma ou da diferença de dois cubos. Você já estudou o produto notável, soma de dois cubos e a diferença de dois cubos. Sendo que agora iremos traçar o caminho inverso, ou seja, fatorar o binômio e obtemos. Então, a gente tem a ao cubo mais b ao cubo. A forma fatorada dele é a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. E temos também a ao cubo menos b ao cubo, que a fatoração dele é a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então, é inverso. Quando aqui é mais, o primeiro é mais, e no segundo parênteses, o primeiro sinal é negativo. Quando aqui é menos, o primeiro é menos, e o segundo parênteses é tudo positivo. Vamos lá, exemplo. Vamos fatorar os polinômios abaixo. Então, tem 27x à sexta mais 8. Então, vou pegar esses dois termos e vou desmembrar. Então, 27x à sexta é a mesma coisa que 3x ao quadrado elevado a 3. Quer dizer, 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 2 mais 2 mais 2 dá x elevado a 6. E o 8, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Então, a gente já sabe que o primeiro
termo, primeiro parênteses, vai ser x ao quadrado mais 2. E aí a gente sabe que no segundo parênteses vai ter 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado, que é os 2 que sobrou. O termo do meio é o 3x ao quadrado vezes 2, mais o que sobrou aqui, que é 2 vezes 2. Então, resumindo, 3 vezes 3 deu 9, 2 mais 2 deu 4. 3 vezes 2 dá 6 e 2 vezes 2 deu 4. Aqui deu um sinal de menos, porque toda vez que o primeiro aqui termo é positivo, o primeiro sinal do segundo parênteses é negativo. Então vamos para o próximo. A ao cubo menos 1. Então vou desmembrar. A ao cubo é a mesma coisa que A vezes A vezes A. E 1 é a mesma coisa que A ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1. Não importa qual seja o expoente que esteja com 1, o resultado vai ser sempre 1. Então eu peguei o A e o 1, botei no parênteses, certo? Os dois A que sobrou, botei aqui, primeiro termo. O segundo termo aqui é 1 vezes o outro, A vezes 1. E o último, os dois 1 que sobrou daqui. Então ficou A menos 1 vezes A ao quadrado mais A mais 1. Lembrando que toda vez que aqui é negativo, o primeiro termo é negativo. O restante é tudo positivo. Quando aqui é positivo, o primeiro é positivo, o primeiro termo, primeiro parênteses. E já no segundo parênteses, o primeiro sinal é negativo. Ok? Casos de fatorações combinadas. São fatorações em que temos combinações de 2 ou mais processos. Então, exemplo. Então, eu tenho aqui 5x ao quadrado menos 20x mais 15. Se vocês repararem, todos os três aqui são múltiplos de 5. Então, vou pegar o 5, que é o menor aqui do grupo, e vou botar ele em evidência. E aí, vou dividir. Tirar 5 daqui, dividir com 5 e dividir com 5, os três. Então, botei o 5 em evidência, dividi com 5 aqui, ficou 1. Não preciso botar ele. 20 dividido por 5 deu 4. 15 dividido por 5 deu 3. Tá? E agora eu tenho um trinônimo. Quer dizer, esse 5 serviu como fator comum e isso aqui é um trinômio. Eu vou trabalhar com o produto de Steven. Por quê? Porque 4 e 3 não são múltiplos. Então significa que são números diferentes. E aí eu tenho que ver 4, 3. Se o primeiro é uma soma e o segundo é uma multiplicação, então vamos olhar para a multiplicação. Para dar 3, só pode ser 3 vezes 1. Então, para dar 4, é 4 mais 1. 3 mais 1 dá 4. Então, fiz aqui a transformação. Ficou x vezes x, 3 mais 1, que é para dar o 4, e o 3 vezes 1. Então, peguei um x, botei num parênteses, o outro x aqui no outro parênteses. E aí peguei o 3, botei no primeiro e o 1 no segundo. Então ficou x mais 3 vezes x mais 1. Segundo exemplo. X ao quadrado menos x ao cubo. Não, menos y ao quadrado, desculpa. Menos 4x menos 4. Então, vou fazer o quê? Eu vou pegar e botar tudo que tem x próximo e tirar esse y e isolar ele. Tá? Então, peguei os três termos aqui, peguei esse y e deixei ele sozinho. Por quê? No caso aqui, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. E esse y aqui é um visitante. Então, vou fazer a regrinha. X ao quadrado
né, é x vezes x, e pegar o último termo, 4 é 2 vezes 2. Então ficou x em um, 2 no outro. X em um, 2 no outro. Menos com mais, menos. Então, 2 sinais de menos. E aí, eu tenho a diferença de 2 quadrados, por causa desse sinal de menos. Então, sendo assim, eu vou lá e pego esse y, desmembro ele, boto um no primeiro e um no segundo. Como aqui é menos, um vai ficar com mais e o outro vai ficar com menos. E aí, exercícios. Questão do livro, página 428, questões de 1 a 4. Calcular os cálculos no caderno e me mandar as fotos dos exercícios prontos. Quem não tem o livro físico pode consultar no livro digital na plataforma PH, ok?